Existe uma diferença silenciosa entre os jogadores bons e os jogadores lendários. Essa diferença não está apenas na força física, na velocidade ou na técnica refinada. Ela começa na mente. A mentalidade é o terreno onde nascem os campeões, e poucos exemplos no futebol moderno mostram isso de forma tão clara quanto Kaká. Um jogador que não dependia apenas do talento, mas de uma postura mental que o colocava sempre um passo à frente, mesmo quando tudo parecia difícil. Kaká nunca foi o mais midiático, nunca foi o mais polêmico e raramente esteve envolvido em controvérsias fora de campo. Ainda assim, ele chegou ao topo do futebol mundial e conquistou a bola de ouro em uma era dominada por craques extraordinários. Isso nos leva a uma pergunta poderosa: o que havia na mente de Kaká que o diferenciava dos demais? A resposta não está apenas nos gols ou nas assistências, mas na forma como ele pensava, agia e se posicionava diante da pressão. Desde muito jovem, Kaká entendeu que o futebol é um jogo de decisões rápidas, mas também de valores sólidos. Ele cresceu com uma mentalidade disciplinada, focada e extremamente resiliente. Enquanto muitos jovens talentos se perdiam pelo caminho por causa da fama precoce, Kaká manteve os pés no chão. Ele compreendeu que o sucesso verdadeiro exige constância, humildade e um compromisso diário com a evolução pessoal e profissional. Uma das maiores lições que Kaká ensina é que a confiança verdadeira não nasce da arrogância, mas da preparação. Ele não entrava em campo tentando provar algo para os outros, mas para cumprir aquilo que sabia que era capaz de fazer. Essa mentalidade tirava um peso enorme de suas costas e transformava a pressão em combustível. Jogar bem não era uma obrigação esmagadora, era uma consequência natural do trabalho bem feito. Outro ponto essencial da mentalidade de Kaká era o controle emocional. Em um esporte onde a provocação, a vaidade e a rivalidade são constantes, ele se destacou pela serenidade. Mesmo nos momentos mais decisivos, Kaká mantinha calma, pensava com clareza e executava com precisão. Essa estabilidade mental fazia com que ele tomasse decisões melhores dentro de campo, especialmente quando o jogo exigia frieza. Kaká também entendia que o fracasso faz parte da jornada. Lesões, críticas e fases difíceis nunca o afastaram de seus princípios. Em vez de reclamar ou culpar terceiros, ele usava cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. Essa mentalidade de aprendizado contínuo é uma das marcas registradas dos grandes campeões, e foi fundamental para que ele alcançasse o auge da carreira. É importante destacar que Kaká não se via apenas como um jogador de futebol, mas como um ser humano em constante evolução. Ele cuidava do corpo, da mente e do espírito. Essa visão ampla da vida refletia diretamente em seu desempenho. Quando a mente está equilibrada, o corpo responde melhor, e o futebol flui de maneira mais natural. Se você está gostando desse conteúdo e quer aprender mais sobre a mentalidade dos grandes campeões do esporte, aproveite esse momento para se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum vídeo como esse. Voltando à trajetória de Kaká, é impossível não falar da sua capacidade de liderança silenciosa. Ele não precisava gritar ou impor autoridade. Sua liderança vinha pelo exemplo. Treinava forte, respeitava todos e se entregava ao máximo em cada partida. Esse tipo de postura inspira companheiros e cria um ambiente vencedor, algo essencial para quem deseja chegar ao topo do futebol mundial. A bola de ouro que Kaká conquistou não foi apenas um prêmio individual, mas o reconhecimento de uma mentalidade vencedora construída ao longo de anos. Ela simboliza disciplina, fé no próprio potencial, resiliência diante das dificuldades e, acima de tudo, caráter. Essas são lições que vão muito além do futebol e podem ser aplicadas em qualquer área da vida. Quando analisamos a carreira de Kaká com mais atenção, percebemos que ele nunca teve pressa de ser maior do que o processo. Enquanto muitos jovens talentos querem resultados imediatos, ele compreendeu que a grandeza é construída passo a passo. Essa paciência estratégica moldou sua mentalidade e permitiu que cada fase da carreira fosse vivida com intensidade e aprendizado, sem pular etapas essenciais para a maturidade esportiva. No Milan, Kaká encontrou um ambiente que exigia excelência todos os dias. Ali, ele não era tratado como promessa, mas como peça fundamental de um time histórico. Mesmo assim, sua postura nunca mudou. Ele treinava como se ainda precisasse provar seu valor, jogava como se cada partida fosse uma oportunidade única e respeitava o clube como se fosse sua própria casa. Essa mentalidade de responsabilidade elevou seu nível de atuação temporada após temporada. Um dos grandes diferenciais de Kaká era a clareza de propósito. Ele sabia exatamente quem era, o que queria e até onde poderia chegar. Essa clareza o blindava contra distrações externas,
críticas exageradas e elogios que poderiam inflar o ego. Quando um jogador sabe o seu porquê, ele se mantém firme mesmo quando o caminho se torna turbulento. A mentalidade que leva a bola de ouro não é feita apenas de momentos gloriosos, mas de escolhas difíceis feitas longe das câmeras. Kaká escolheu descansar quando precisava, treinar quando estava cansado e manter a disciplina mesmo quando poderia relaxar. Essas decisões silenciosas são invisíveis para o público, mas fazem toda a diferença no alto rendimento. Outro ensinamento poderoso que Kaká deixa é a relação saudável com a pressão. Para ele, a pressão não era um inimigo, mas um sinal de que estava em um lugar importante. Em vez de fugir dela, ele a aceitava como parte do jogo. Essa mudança de perspectiva transformava o peso da expectativa em motivação para entregar o melhor de si. Kaká também demonstrava uma inteligência emocional rara dentro de campo. Ele sabia quando acelerar, quando pausar e quando confiar nos companheiros. Não precisava resolver tudo sozinho. Essa capacidade de leitura de jogo nasce de uma mente calma, treinada e confiante. Jogadores com esse tipo de mentalidade tornam o time melhor, não apenas os números individuais. Mesmo nos momentos de destaque absoluto, Kaká nunca perdeu a humildade. Ele celebrava conquistas, mas rapidamente voltava o foco para o próximo desafio. Essa mentalidade impede a estagnação. Muitos talentos caem justamente por acreditarem que já chegaram ao limite do seu potencial. Kaká sempre acreditou que podia evoluir mais. A fé e os valores pessoais também foram pilares importantes na construção da sua mentalidade. Independentemente de crenças individuais, o que se aprende aqui é a importância de ter princípios sólidos. Esses princípios funcionam como um guia interno, ajudando o atleta a tomar decisões corretas mesmo quando ninguém está olhando. A bola de ouro não escolhe apenas o jogador mais habilidoso, mas aquele que representa excelência dentro e fora de campo. Kaká personificava isso. Seu comportamento, sua ética de trabalho e sua postura profissional criaram uma imagem de confiança e respeito que ultrapassava as 4 linhas. Se existe uma mensagem central nessa fase da história de Kaká, é que vencer começa muito antes do apito inicial. Começa na forma como o jogador dorme, se alimenta, pensa, reage às críticas e trata as pessoas ao redor. A mentalidade vencedora é construída diariamente, em detalhes que parecem pequenos, mas que se acumulam ao longo do tempo. Há um momento na carreira de todo grande jogador em que o talento já não é mais suficiente. É nesse ponto que a mentalidade separa os bons dos históricos. Kaká chegou exatamente a esse estágio e respondeu da forma correta, aprofundando ainda mais seu compromisso com a excelência. Ele entendeu que, quanto maior o nível, menores são as margens de erro, e por isso passou a tratar cada detalhe como algo decisivo. Kaká nunca foi refém do improviso. Sua genialidade vinha da preparação. Cada arrancada, cada passe em profundidade e cada finalização eram frutos de horas de treino, repetição e concentração. A mentalidade de um vencedor não confia apenas no dom, ela constrói segurança através do hábito. Quando a mente sabe que o corpo está pronto, o medo simplesmente não encontra espaço. Um ensinamento poderoso que Kaká deixa é a importância do autoconhecimento. Ele conhecia seus limites físicos, suas virtudes técnicas e seus pontos a melhorar. Em vez de se comparar obsessivamente com outros craques, ele focava em ser a melhor versão de si mesmo. Essa postura reduz a ansiedade, aumenta o foco e fortalece a confiança interna. Durante os grandes jogos, Kaká parecia jogar em outra velocidade mental. Enquanto muitos se desesperavam com a intensidade, ele enxergava soluções. Isso acontece porque uma mente treinada mantém clareza mesmo sob estresse extremo. A bola de ouro premia esse tipo de jogador. Aquele que pensa com lucidez quando todos ao redor estão dominados pela pressão. Outro aspecto marcante da mentalidade de Kaká era o respeito pelo processo coletivo. Ele entendia que o brilho individual só acontece quando o time funciona. Por isso, se movia para criar espaços, ajudava na recomposição e confiava nos companheiros. Essa mentalidade altruísta fortalece o grupo, paradoxalmente, faz o indivíduo se destacar ainda mais. Kaká também sabia lidar com o silêncio. Em um mundo onde muitos precisam de validação constante, ele encontrava força na introspecção. Não dependia de aplausos a todo momento para manter sua motivação. Esse equilíbrio emocional é raro e extremamente valioso, pois impede que o rendimento oscile conforme a opinião externa. Quando vieram as lesões, a mentalidade vencedora foi colocada à prova. Muitos jogadores se perdem nesse momento, mas Kaká escolheu enfrentar a adversidade com paciência e maturidade. Ele respeitou o tempo de recuperação, fortaleceu a mente e trabalhou o corpo com inteligência.
Mesmo longe dos gramados, continuou evoluindo internamente. A forma como Kaká lidava com críticas também revela muito sobre sua mentalidade. Ele ouvia, filtrava e seguia em frente. Não permitia que comentários negativos destruíssem sua confiança, nem que elogios excessivos o acomodassem. Esse equilíbrio emocional é uma das bases mais sólidas para quem deseja longevidade no alto nível. Existe uma diferença clara entre querer vencer e estar disposto a pagar o preço da vitória. Kaká sempre esteve disposto. Sacrificou conforto, lazer excessivo e atalhos fáceis para manter um padrão elevado. A mentalidade da bola de ouro exige escolhas difíceis feitas de forma consistente. No fim das contas, Kaká provou que a verdadeira grandeza não é barulhenta. Ela é construída em silêncio, sustentada por disciplina, valores e uma mente forte. Esse é o tipo de mentalidade que não apenas ganha prêmios, mas deixa um legado duradouro no futebol e na vida. A mentalidade que transforma um jogador em referência mundial começa na forma como ele encara o treino diário. Para Kaká, o treino nunca foi apenas uma obrigação, mas um espaço sagrado de construção. Ele entendia que o jogo é apenas o reflexo daquilo que se pratica repetidamente. Por isso, levava cada sessão a sério, mantendo o foco mesmo quando ninguém estava observando. Kaká tinha uma relação muito madura com o tempo. Ele sabia que cada fase da carreira tinha sua própria função. Houve momentos de aprendizado, de consolidação e de protagonismo. Em nenhuma delas ele se adiantou ou se acomodou. Essa consciência temporal permitiu que sua evolução fosse sólida, evitando quedas bruscas de rendimento. Outro ponto essencial da sua mentalidade era a capacidade de adaptação. O futebol muda, os adversários evoluem e os contextos se transformam. Kaká soube ajustar seu estilo de jogo, sua posição em campo e até sua intensidade física conforme o cenário exigia. A mente flexível é uma das maiores armas de quem deseja se manter competitivo no mais alto nível. Muitos jogadores se definem apenas pelo que fazem com a bola nos pés. Kaká ia além. Ele se preocupava com o posicionamento, a leitura de jogo e a tomada de decisão. Isso demonstra uma mentalidade estratégica, que entende o futebol como um jogo de inteligência tanto quanto de habilidade. A forma como Kaká reagia aos erros também revela muito sobre sua mentalidade. Um passe errado ou uma finalização perdida não o paralisavam. Ele rapidamente se reorganizava emocionalmente e seguia em frente. Essa rapidez de recuperação mental impede que pequenos erros se transformem em grandes problemas. Existe um ensinamento profundo na maneira como Kaká lidava com a fama. Ele nunca permitiu que a imagem pública definisse sua identidade. Fora de campo, mantinha uma vida simples, organizada e coerente com seus valores. Essa estabilidade pessoal refletia diretamente no desempenho profissional, criando um atleta mais completo. Kaká também compreendia o poder da consistência. Ele não buscava partidas perfeitas esporádicas, mas um nível alto constante. Essa mentalidade é o que constrói carreiras memoráveis. Ser excelente uma vez impressiona, mas ser confiável sempre constrói respeito. Em momentos decisivos, Kaká assumia responsabilidade sem precisar chamar atenção. Ele aparecia quando o time precisava, com naturalidade e confiança. Essa presença decisiva nasce de uma mente preparada para o desafio, não de um ego inflado. É importante lembrar que a bola de ouro não é conquistada em um único jogo. Ela é o resultado de uma temporada inteira de comprometimento mental, físico e emocional. Kaká entendeu isso perfeitamente e por isso manteve um padrão elevado do início ao fim. A maior lição dessa fase da trajetória de Kaká é clara: talento abre portas, mas é a mentalidade que mantém o jogador no topo. Quem deseja alcançar a excelência precisa aprender a dominar não apenas a bola, mas os próprios pensamentos, emoções e atitudes. Ao observar Kaká em campo, fica claro que sua mente estava sempre alguns segundos à frente do jogo. Ele antecipava movimentos, enxergava espaços antes mesmo de eles surgirem e tomava decisões com naturalidade. Isso não é acaso. Essa visão nasce de uma mentalidade treinada para analisar, aprender e se adaptar constantemente. Jogadores que pensam o jogo nesse nível transformam o futebol em algo quase intuitivo. Kaká entendia que a mente cansada compromete o talento. Por isso, dava enorme importância ao descanso, à recuperação e ao equilíbrio emocional. Ele sabia que não adianta treinar duro se a mente está sobrecarregada. A mentalidade vencedora também sabe a hora de desacelerar para voltar ainda mais forte. Um ponto pouco falado, mas extremamente relevante, é a relação de Kaká com a responsabilidade. Ele nunca fugiu dela, mas também não a carregava como um fardo. Ele aceitava o peso de decidir jogos como parte natural do seu papel.
Essa aceitação elimina o medo de errar e libera o jogador para atuar com liberdade. Kaká também demonstrava uma mentalidade de longo prazo. Ele não jogava pensando apenas no próximo lance, mas na construção da partida inteira. Sabia quando acelerar o jogo e quando esfriar o ritmo. Essa leitura estratégica é característica de jogadores que dominam não só o corpo, mas também a mente. Mesmo cercado de estrelas, Kaká nunca se sentiu menor nem precisou se impor. Ele confiava no próprio valor e respeitava o dos outros. Essa segurança silenciosa é um dos pilares da mentalidade de elite. Quem se conhece profundamente não precisa competir com egos, apenas com desafios. Outro ensinamento importante é a forma como Kaká reagia às expectativas externas. Em vez de se pressionar para corresponder a rótulos, ele focava em executar bem sua função. Essa mudança de foco, do resultado para o processo, reduz a ansiedade e aumenta o desempenho. A mentalidade da bola de ouro exige clareza mental mesmo quando o ambiente é caótico. Estádios lotados, jogos decisivos e cobranças intensas não tiravam Kaká do eixo. Ele mantinha o mesmo padrão emocional em jogos grandes ou pequenos, o que demonstra um controle interno admirável. Kaká também tinha uma relação muito saudável com a vitória e a derrota. Ele comemorava conquistas com gratidão, mas nunca se deixava levar pela euforia. Da mesma forma, aceitava derrotas como parte do caminho, sem permitir que elas definissem sua identidade como jogador. Se você está absorvendo essas lições e percebe como a mentalidade faz toda a diferença no futebol e na vida, aproveite esse momento para se inscrever no canal. Assim você continua recebendo conteúdos que aprofundam o pensamento dos maiores campeões da história. A grande mensagem desta etapa é simples, mas poderosa. Jogadores extraordinários não são feitos apenas de talento, mas de equilíbrio mental, clareza de propósito e disciplina emocional. Kaká reuniu todos esses elementos e, por isso, alcançou um lugar reservado a poucos. A mentalidade de Kaká também se destacava pela capacidade de manter a motivação mesmo após grandes conquistas. Muitos jogadores atingem o auge, inconscientemente, diminuem a intensidade. Kaká fez o oposto. Ele entendia que chegar ao topo é difícil, mas permanecer nele exige ainda mais esforço, foco e humildade. Um dos segredos da sua consistência era a rotina. Kaká valorizava hábitos simples, mas extremamente eficazes. Horários regulares, cuidados com o corpo, alimentação adequada e preparação mental faziam parte do seu dia a dia. A mente responde positivamente quando o ambiente é organizado, e isso se refletia diretamente em seu desempenho em campo. Kaká também tinha uma mentalidade de aprendizado contínuo. Mesmo no auge, ele observava outros jogadores, estudava o jogo e buscava pequenas melhorias. Essa postura impede a estagnação e mantém o atleta sempre em evolução. Quem acredita que já sabe tudo para de crescer? Outro ponto marcante era a forma como Kaká lidava com a comparação. Em vez de se medir constantemente com outros craques, ele se comparava com sua própria versão anterior. Esse foco interno fortalece a autoestima e direciona a energia para o progresso real, não para disputas de ego. A mentalidade vencedora também aparece na forma como Kaká cuidava da comunicação dentro de campo. Ele falava quando necessário, gesticulava com clareza e transmitia segurança aos companheiros. Uma mente tranquila se expressa de forma objetiva, sem ruídos ou exageros. Mesmo diante de adversários provocadores, Kaká mantinha o controle emocional. Ele não se deixava levar por disputas desnecessárias ou conflitos fora do jogo. Essa disciplina emocional preserva a energia mental e mantém o foco no que realmente importa: vencer com inteligência. Kaká compreendia que o futebol é feito de ciclos. Haveria fases de brilho intenso e outras de menor protagonismo. Aceitar isso com maturidade evitou frustrações excessivas e permitiu que ele se mantivesse mentalmente forte mesmo quando não estava no centro das atenções. Outro ensinamento valioso está na forma como Kaká lidava com a cobrança interna. Ele se exigia muito, mas nunca de maneira destrutiva. Transformava a autocrítica em ferramenta de ajuste, não em fonte de culpa. Essa relação saudável consigo mesmo é essencial para o alto rendimento. A bola de ouro representa um reconhecimento global, mas Kaká nunca jogou por prêmios individuais. Ele jogava por amor ao jogo, pelo compromisso com o time e pela satisfação de evoluir. Essa motivação genuína sustenta a mentalidade vencedora por muito mais tempo. No fim, Kaká mostra que a verdadeira força mental não está em ser imbatível, mas em ser estável, consciente e comprometido com o próprio crescimento. É essa mentalidade que constrói carreiras sólidas e memoráveis. A mentalidade de elite se revela, muitas vezes, nos momentos em que ninguém está observando.
Kaká sempre entendeu isso. Ele mantinha o mesmo nível de comprometimento nos treinos fechados, nos dias comuns e nos jogos menos badalados. Essa constância silenciosa cria uma base sólida que sustenta grandes atuações quando o palco é maior. Kaká também tinha uma relação muito clara com seus objetivos. Ele não os via como uma pressão, mas como uma direção. Ter metas bem definidas organizava sua mente e orientava suas decisões diárias. Cada treino, cada jogo e cada escolha estavam alinhados com um propósito maior. Outro ponto fundamental da sua mentalidade era a capacidade de ouvir. Kaká respeitava treinadores, preparadores e companheiros mais experientes. Ele entendia que ninguém cresce sozinho. Essa abertura para aprender acelera o desenvolvimento e evita erros repetidos. A confiança de Kaká não vinha de discursos motivacionais exagerados, mas de uma preparação consistente. Ele confiava no que havia construído ao longo do tempo. Essa confiança tranquila é muito mais poderosa do que a autoconfiança frágil baseada apenas em resultados recentes. Mesmo quando não estava em sua melhor forma física, Kaká encontrava maneiras de contribuir. Ele adaptava seu jogo, pensava mais rápido e se posicionava melhor. Isso mostra que a mentalidade pode compensar limitações momentâneas do corpo. Kaká entendia que cada jogo conta uma história diferente. Ele não entrava em campo preso ao passado, seja ele bom ou ruim. Essa capacidade de começar mentalmente do zero a cada partida mantém o jogador leve e focado no presente. A mentalidade vencedora também se manifesta na forma como Kaká respeitava o adversário. Ele nunca subestimava ninguém. Esse respeito mantém o nível de alerta alto e evita surpresas desagradáveis. No futebol, a arrogância costuma cobrar um preço alto. Outro aspecto importante era a paciência. Kaká sabia que nem sempre o jogo se resolveria rapidamente. Ele tinha calma para esperar o momento certo de acelerar. Essa leitura emocional do tempo de jogo é uma marca dos grandes jogadores. A bola de ouro é conquistada por quem consegue unir talento, inteligência e caráter. Kaká reunia esses três elementos de forma natural. Sua mentalidade equilibrada permitia que todos eles se manifestassem em alto nível ao mesmo tempo. A grande lição desta parte é que a mentalidade vencedora não aparece apenas nos momentos de glória, mas na forma como o jogador se comporta diariamente, especialmente quando ninguém está olhando. Ao longo da carreira, Kaká mostrou que a mente precisa ser treinada com a mesma intensidade que o corpo. Ele desenvolveu a capacidade de manter o foco por longos períodos, algo essencial em partidas de alto nível. Essa concentração constante evitava erros simples e permitia que ele estivesse sempre pronto para o momento decisivo. Kaká também entendia o valor do silêncio interno. Em um ambiente repleto de barulho externo, críticas e opiniões, ele cultivava uma mente calma. Essa tranquilidade interior permitia que ele tomasse decisões rápidas sem desespero, mantendo o controle mesmo nas situações mais imprevisíveis. Outro ponto importante era a forma como Kaká reagia às mudanças de papel dentro do time. Em alguns momentos, ele era o protagonista absoluto, em outros, precisava atuar de maneira mais discreta. Ele aceitava essas mudanças com maturidade, sempre colocando o coletivo acima do individual. A mentalidade da bola de ouro exige responsabilidade emocional. Kaká sabia que sua postura influenciava companheiros mais jovens. Por isso, cuidava do comportamento, da linguagem corporal e das reações dentro de campo. Liderar também é saber controlar as próprias emoções. Kaká tinha uma habilidade rara de transformar críticas em ajustes práticos. Em vez de se defender emocionalmente, ele analisava o que poderia ser melhorado. Essa postura racional acelera a evolução e fortalece a confiança, pois o jogador sente que está sempre avançando. Mesmo nos momentos de maior exposição, Kaká mantinha a simplicidade. Ele não buscava holofotes desnecessários. Essa mentalidade o protegia de distrações e mantinha o foco no que realmente importava: jogar bem e ajudar o time a vencer. A relação de Kaká com a derrota também merece destaque. Ele não a encarava como um fracasso pessoal, mas como uma parte inevitável do esporte. Essa aceitação saudável evita bloqueios mentais e permite uma recuperação emocional mais rápida. A mentalidade vencedora se constrói quando o jogador aprende a separar identidade de resultado. Kaká jogava com intensidade, mas não permitia que um jogo ruim definisse quem ele era. Essa estabilidade interna é um diferencial enorme no alto rendimento. A bola de ouro que Kaká conquistou simboliza uma trajetória coerente. Nada foi aleatório. Cada passo foi sustentado por escolhas conscientes e uma mente preparada para lidar com sucesso e adversidade. A mensagem central desta parte é clara:
Quem deseja chegar ao topo precisa aprender a dominar o caos externo e construir uma base interna sólida. Kaká fez isso com excelência. Existe um ponto na trajetória dos grandes jogadores em que a mente passa a liderar completamente o corpo. Kaká chegou a esse nível. Suas decisões em campo pareciam naturais, quase automáticas, porque sua mente já havia processado inúmeras situações antes mesmo de elas acontecerem. Essa antecipação mental é um dos segredos dos jogadores que dominam o jogo. Kaká também demonstrava uma relação muito madura com a responsabilidade de representar algo maior. Vestir a camisa do clube ou da seleção não era apenas um privilégio, mas um compromisso. Ele entrava em campo consciente do impacto de suas atitudes, o que elevava ainda mais seu nível de concentração e entrega. Outro ensinamento poderoso está na forma como Kaká lidava com expectativas irreais. Em vez de tentar corresponder a tudo que diziam sobre ele, mantinha o foco no que estava sob seu controle. Essa habilidade de filtrar o que merece atenção protege a mente do desgaste excessivo. A mentalidade da bola de ouro exige coragem emocional. Kaká não tinha medo de assumir riscos quando o jogo pedia. Ele sabia que errar fazia parte do processo e que a inação é, muitas vezes, mais prejudicial do que a tentativa. Essa coragem nasce da confiança construída diariamente. Mesmo em jogos travados, Kaká mantinha a paciência. Ele entendia que o futebol é dinâmico e que as oportunidades surgem para quem está mentalmente preparado para reconhecê-las. A pressa excessiva costuma ser inimiga da tomada de decisão correta. Kaká também se destacava pela capacidade de se manter presente. Ele não se perdia em erros passados nem se antecipava demais ao resultado final. Essa presença plena melhora a qualidade das decisões e mantém o jogador conectado ao jogo. Outro aspecto marcante era a forma como Kaká respeitava seus limites. Ele sabia quando era o momento de forçar e quando era o momento de preservar. Essa inteligência emocional prolonga carreiras e evita desgastes desnecessários. A mentalidade vencedora também se revela na forma como Kaká reagia ao sucesso. Ele não se deixava definir por títulos ou prêmios. Para ele, cada conquista era um capítulo, não o fim da história. Essa visão evita acomodação e mantém a chama acesa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você e te ajudando a enxergar o futebol e a vida de uma forma mais profunda, aproveite agora para se inscrever no canal. Assim você continua acompanhando reflexões inspiradas nos maiores campeões da história. A grande lição desta parte é que a mente preparada transforma a pressão em oportunidade. Kaká não fugia dos momentos grandes, ele estava pronto para eles. Quando observamos Kaká nos momentos mais decisivos de sua carreira, percebemos que ele nunca se escondia do jogo. Pelo contrário, quanto maior o desafio, mais presente ele se tornava. Essa atitude nasce de uma mente que não teme a responsabilidade, mas a aceita como parte natural da grandeza. Jogadores que fogem da bola nos momentos críticos jamais chegam ao topo. Kaká entendia que confiança não é algo que se exige de si mesmo no último minuto, mas algo que se constrói muito antes. Ela nasce nos treinos bem feitos, na disciplina diária e na consciência tranquila de quem deu o seu melhor. Por isso, nos grandes jogos, ele jogava solto, sem o peso da dúvida. A mentalidade da bola de ouro também exige clareza nos momentos de caos. Kaká conseguia manter a leitura do jogo mesmo quando tudo parecia desorganizado. Essa capacidade de pensar com lucidez em ambientes extremos diferencia jogadores comuns de jogadores históricos. Outro ponto essencial era a forma como Kaká lidava com a frustração momentânea. Um jogo difícil ou uma sequência sem gols não mudava sua postura. Ele continuava se movimentando, pedindo a bola e buscando soluções. Essa persistência mental impede que o jogador desapareça emocionalmente da partida. Kaká tinha uma relação muito saudável com a cobrança da torcida. Ele sentia o apoio, respeitava as críticas, mas não permitia que isso controlasse suas emoções. Essa independência emocional protege o rendimento e evita oscilações causadas por fatores externos. A mentalidade vencedora também aparece na forma como Kaká lidava com decisões dos treinadores. Mesmo quando precisava se adaptar a funções diferentes, ele aceitava o desafio com maturidade. Em vez de resistir, ele se ajustava, mostrando flexibilidade mental e espírito coletivo. Kaká compreendia que liderança não é apenas falar, mas agir corretamente sob pressão. Sua postura em campo transmitia segurança. Companheiros confiavam nele não apenas pelo talento, mas pela estabilidade emocional que ele demonstrava nos momentos críticos. Outro ensinamento poderoso é a forma como Kaká se mantinha motivado internamente. Ele não dependia exclusivamente de estímulos externos.
Sua motivação vinha do compromisso com a própria evolução. Esse tipo de combustível é duradouro e confiável. A bola de ouro é o reflexo de uma temporada, mas também de uma mentalidade construída ao longo de anos. Kaká chegou a esse prêmio porque manteve coerência entre pensamento, atitude e ação. Nada estava desconectado. A mensagem final desta parte é clara: quem deseja alcançar o nível máximo precisa aprender a sustentar a própria confiança mesmo quando o ambiente tenta abalá-la. Kaká fez disso uma marca registrada. A mentalidade de Kaká também se refletia na forma como ele lidava com a passagem do tempo. Ele compreendia que o auge físico não é eterno, mas que a inteligência e a experiência podem crescer indefinidamente. Por isso, valorizava cada temporada como uma oportunidade de amadurecimento, não apenas de desempenho. Kaká nunca tentou ser uma versão de outro jogador. Ele construiu sua identidade com base em suas próprias características. Essa autenticidade fortalece a mente, pois elimina conflitos internos e libera energia para a execução natural do jogo. Outro ponto fundamental era a relação de Kaká com a disciplina fora de campo. Ele sabia que escolhas pessoais impactam diretamente o rendimento profissional. Essa consciência o ajudou a manter uma carreira equilibrada e respeitada, mesmo em ambientes onde excessos são comuns. A mentalidade da bola de ouro exige paciência estratégica. Kaká não se desesperava quando os resultados individuais não apareciam imediatamente. Ele confiava que, mantendo o nível de entrega e foco, as recompensas viriam naturalmente. Kaká também demonstrava grande maturidade ao lidar com mudanças de cenário. Transferências, novos campeonatos e estilos diferentes de jogo não o desestabilizavam. Ele via cada mudança como um desafio a ser compreendido, não como uma ameaça. Outro ensinamento importante está na forma como Kaká cuidava da própria imagem mental. Ele não se via como invencível, mas como alguém em constante construção. Essa visão realista fortalece a resiliência e prepara o jogador para lidar com altos e baixos. A mentalidade vencedora se manifesta na forma como Kaká reagia aos momentos de menor protagonismo. Em vez de se frustrar, ele se tornava ainda mais comprometido com o coletivo. Essa postura preserva o respeito interno e mantém o jogador relevante. Kaká entendia que o futebol é um ambiente de competição intensa, mas nunca deixou que isso corroesse seus valores. Ele competia com firmeza, mas com respeito. Essa integridade fortalece a mente e constrói um legado positivo. A bola de ouro simboliza reconhecimento, mas a verdadeira vitória de Kaká foi manter coerência entre quem ele era dentro e fora de campo. Essa unidade interna gera paz mental, algo essencial para o alto rendimento. A grande lição desta parte é que longevidade no topo não depende apenas de talento, mas de maturidade emocional, adaptação e fidelidade aos próprios princípios. A mente de Kaká sempre esteve alinhada com a ideia de responsabilidade pessoal. Ele nunca terceirizou culpa quando algo não saía como esperado. Em vez disso, analisava sua própria atuação e buscava ajustes. Essa postura fortalece o controle interno e impede que o jogador se torne refém de desculpas. Kaká entendia que o futebol de alto nível exige renúncias constantes. Enquanto muitos enxergam isso como sacrifício, ele via como escolha consciente. Essa mudança de perspectiva torna o caminho mais leve e sustentável, pois o jogador sente que está no controle da própria trajetória. Outro aspecto marcante era a forma como Kaká lidava com o medo. Ele não fingia que ele não existia, mas não permitia que o medo comandasse suas decisões. Essa coragem emocional é construída quando a mente confia no preparo e aceita a possibilidade do erro como parte do crescimento. A mentalidade da bola de ouro também envolve saber esperar. Kaká não forçava protagonismo quando o jogo pedia paciência. Ele compreendia o ritmo da partida e respeitava o tempo certo de agir. Essa leitura emocional evita desperdício de energia e decisões precipitadas. Kaká tinha uma capacidade rara de manter a elegância mental mesmo em ambientes hostis. Vaias, provocações e pressões externas não alteravam sua postura. Essa estabilidade emocional é fruto de uma identidade bem definida, que não depende da aprovação imediata. Outro ensinamento profundo está na forma como Kaká lidava com a própria imagem pública. Ele não se prendeu a rótulos de herói ou salvador. Essa neutralidade emocional protege o jogador de extremos e mantém o foco no desempenho real. A mentalidade vencedora também se manifesta na forma como Kaká cuidava do ambiente ao seu redor. Ele valorizava relações saudáveis, respeito mútuo e cooperação. Um ambiente mentalmente seguro favorece o alto rendimento coletivo e individual. Kaká compreendia que nem todos os dias seriam brilhantes, mas todos poderiam ser produtivos.
Essa visão impede frustrações desnecessárias e mantém a consistência ao longo da temporada. A bola de ouro é consequência de um conjunto de decisões bem alinhadas ao longo do tempo. Kaká não buscou atalhos. Ele construiu uma mentalidade sólida que sustentou cada conquista. A grande mensagem desta parte é que a força mental verdadeira não é barulhenta. Ela é silenciosa, constante e extremamente eficiente quando chega a hora de decidir. Kaká sempre demonstrou que a mentalidade vencedora começa com responsabilidade sobre a própria evolução. Ele não esperava que treinadores ou circunstâncias resolvessem tudo. Assumia o protagonismo do próprio crescimento, entendendo que o controle interno é a base de qualquer carreira sólida. Outro ponto fundamental era a forma como Kaká lidava com a ansiedade. Em vez de tentar eliminá-la, ele aprendia a conviver com ela. Essa aceitação permitia que a ansiedade não se transformasse em bloqueio, mas em energia canalizada para a concentração. A mentalidade da bola de ouro também exige clareza sobre prioridades. Kaká sabia quando dizer não, quando preservar energia e quando se entregar totalmente. Essa gestão inteligente evita o desgaste mental e físico ao longo de temporadas longas e exigentes. Kaká tinha uma relação muito lúcida com o reconhecimento externo. Ele apreciava o respeito e o carinho, mas não dependia disso para se sentir completo. Essa independência emocional fortalece a mente e protege contra oscilações de desempenho. Outro ensinamento valioso está na forma como Kaká lidava com erros públicos. Em vez de se esconder, ele assumia, aprendia e seguia em frente. Essa postura transforma falhas em ferramentas de crescimento e mantém a confiança intacta. A mentalidade vencedora se revela na forma como Kaká mantinha a ética competitiva. Ele jogava para vencer, mas jamais ultrapassava limites morais. Essa coerência fortalece o respeito próprio e a credibilidade dentro do esporte. Kaká entendia que o futebol é imprevisível e que nem tudo está sob controle. Essa aceitação reduzia frustrações e aumentava a capacidade de adaptação. Jogadores mentalmente fortes sabem agir bem mesmo quando o cenário não é ideal. Outro aspecto marcante era a forma como Kaká cuidava da própria motivação. Ele não precisava de conflitos ou provocações para render. Sua motivação vinha de dentro, do desejo sincero de fazer bem feito. A bola de ouro que Kaká conquistou representa muito mais do que talento. Ela simboliza equilíbrio emocional, disciplina mental e compromisso contínuo com a excelência. A lição central desta parte é clara: jogadores extraordinários não são aqueles que nunca caem, mas os que sabem se levantar rapidamente, aprender e seguir com consistência. A mentalidade de Kaká sempre esteve conectada à ideia de propósito. Ele não jogava apenas para vencer partidas, mas para honrar uma trajetória construída com esforço e valores. Esse senso de propósito dá profundidade às ações e mantém a mente firme mesmo nos momentos mais difíceis. Kaká entendia que o sucesso verdadeiro não elimina os desafios, apenas muda o tipo de desafio. Por isso, nunca se iludiu achando que chegar ao topo significava tranquilidade. Essa consciência o manteve alerta, disciplinado e mentalmente preparado para novas exigências. Outro ponto essencial da sua mentalidade era a capacidade de manter a dignidade em qualquer cenário. Vitórias, derrotas, aplausos ou críticas não alteravam sua essência. Essa estabilidade emocional é uma das maiores forças de um atleta de elite. A mentalidade da bola de ouro exige responsabilidade com o legado. Kaká sabia que suas atitudes influenciavam jovens, companheiros e torcedores. Por isso, cuidava do comportamento com a mesma atenção que cuidava do desempenho em campo. Kaká também demonstrava uma relação muito madura com o fim dos ciclos. Ele entendia quando era hora de recomeçar, ajustar ou encerrar etapas. Essa aceitação evita desgaste emocional e permite transições mais saudáveis na carreira. Outro ensinamento profundo está na forma como Kaká tratava a própria história. Ele respeitava o passado, mas não vivia preso a ele. Cada jogo era uma nova oportunidade de escrever algo diferente, mantendo a mente aberta ao presente. A mentalidade vencedora também se revela na gratidão. Kaká reconhecia as oportunidades, os aprendizados e as pessoas ao redor. A gratidão fortalece a mente, reduz a ansiedade e amplia a percepção de crescimento. Mesmo após grandes conquistas, Kaká manteve a simplicidade. Ele nunca confundiu sucesso com superioridade. Essa humildade sustenta a clareza mental e impede que o ego se torne um obstáculo. A bola de ouro é um símbolo, mas o que realmente define Kaká é a coerência entre talento, caráter e mentalidade. Essa combinação é rara e extremamente poderosa. A grande mensagem desta parte é que a verdadeira grandeza não está apenas no que se conquista,
mas na forma como se caminha até lá e no tipo de pessoa que se escolhe ser durante o processo. Ao olhar para toda a trajetória de Kaká, fica evidente que a bola de ouro não foi um acaso nem um pico isolado. Ela foi o resultado lógico de uma mente bem treinada, alinhada com valores claros e sustentada por disciplina diária. Kaká mostrou que a mentalidade vencedora não surge do nada, ela é construída escolha após escolha. A maior força de Kaká nunca foi apenas a arrancada em velocidade ou a finalização precisa, mas a clareza mental com que enfrentava cada desafio. Ele sabia quem era, onde estava e o que precisava fazer. Essa lucidez elimina distrações e mantém o foco no essencial. A mentalidade que leva um jogador ao topo é aquela que não se perde em comparações constantes. Kaká competia, mas não se consumia. Ele respeitava adversários sem se diminuir e confiava em si mesmo sem precisar se provar o tempo todo. Outro ensinamento final é a forma como Kaká encarava o sucesso como responsabilidade, não como privilégio. Quanto mais alto chegava, mais consciente ficava do exemplo que representava. Essa maturidade sustenta a grandeza por muito mais tempo do que o talento puro. Kaká provou que é possível vencer sem se perder. Em um ambiente muitas vezes marcado por excessos, ele manteve equilíbrio, caráter e serenidade. Isso fortaleceu sua mente e deu solidez à sua carreira. A mentalidade da bola de ouro também é feita de silêncio, rotina e escolhas invisíveis. São decisões tomadas longe dos holofotes que constroem os momentos históricos. Kaká respeitou esse processo como poucos. Ele nos ensina que não é preciso ser o mais barulhento para ser o melhor. A excelência verdadeira fala através da consistência, da postura e da entrega constante. Essa é uma lição que ultrapassa o futebol. No fim, Kaká deixa um legado claro: vencer começa dentro. Antes da bola rolar, antes do estádio lotar, antes da pressão aparecer. A mente preparada transforma talento em história. Se esse conteúdo te inspirou e você quer continuar aprendendo com as mentes mais vencedoras do esporte, agora é o momento ideal para se inscrever no canal. Assim você fortalece esse projeto e não perde nenhum vídeo como este. A história de Kaká mostra que a bola de ouro não é apenas um troféu. Ela é o reflexo de uma mentalidade forte, equilibrada e fiel aos próprios valores. Esse é o verdadeiro ouro que poucos conseguem conquistar.